Olá, pessoal! Voltamos a falar dos indicadores financeiros. Ainda não terminou. Vamos ver mais alguns. Tem um conjunto muito grande de indicadores e eu vou abordar mais alguns com vocês nessa aula. Das 5 categorias de indicadores, ainda falta eu conversar com vocês sobre os indicadores de atividade e os indicadores de mercado. Na aula anterior, nós vimos os indicadores de liquidez, os indicadores de endividamento e vimos também os indicadores de rentabilidade ou lucratividade. Para calcular esses índices, é preciso lembrar sempre da estrutura básica, da DRE e do balanço patrimonial, como eu já havia comentado com vocês anteriormente. Então, vamos lá. Vamos falar primeiro do giro do estoque. Nós vamos falar dos indicadores de atividade, e tratar do giro do estoque. Você já ouviu falar que a mercadoria parada em estoque é custo para a empresa? Assim, a empresa precisa reduzir custos desnecessários e isso é possível fazendo uma boa administração dos estoques. É preciso conhecer as mercadorias mais representativas para a empresa em termos de geração de receita, a quantidade mínima que deve ser estocada, de forma a não ter custos desnecessários e atender os clientes sempre que demandarem. Tudo isso passa por um minucioso estudo dos estoques da empresa. O giro do estoque vai responder quantas vezes em um exercício social os estoques da empresa giraram, são vendidos e se renovam. É dado pela divisão do custo da mercadoria vendida pelo estoque. O CMV é aquela conta que você tem lá na DRE, na demonstração de resultado, e o estoque é uma conta que você encontra no seu balanço patrimonial. Qual o giro ideal? Isso depende do setor. Você precisa ter o histórico da sua empresa para ver se a demanda por determinado produto mudou ao longo do tempo. Se o giro do produto aumentou ou caiu, identificando se é preciso melhorar os esforços de venda ou comprar menos do fornecedor. Esse giro também pode ser medido em dias. Se os dados que você estiver utilizando corresponder ao período de um ano, então basta dividir 360 dias pelo giro do estoque encontrado na fórmula anterior. Assim você vai conseguir responder quantos dias, em média, os produtos ficaram parados em estoque. Ao falar em giro da empresa, é importante estabelecermos a relação entre o prazo que a empresa consegue com seus fornecedores e o prazo que ela oferece a seus clientes. Por isso, vamos falar aqui dos indicadores prazo médio de pagamento a fornecedores e prazo médio de recebimento de clientes. Qual a relação existente na empresa? A recomendação é que a empresa tenha um prazo maior com seus fornecedores em relação ao que ela oferece aos seus clientes. A explicação para isso é bem simples. Melhor receber antes de pagar as contas, ter disponibilidade de recursos para pagar fornecedores. Isso é uma forma de fazer gestão do capital de giro da empresa. Essas informações relativas aos prazos, se você está dentro da empresa, você pode olhar, confrontar as notas, das compras e as notas das vendas, verificando quais são os prazos praticados conforme o produto da empresa. Mas se você não tiver acesso a essa informação, o que você vai fazer? Vai utilizar os demonstrativos financeiros. Assim, para calcular o prazo médio de fornecedores, é preciso ter informações referentes à conta do passivo, fornecedores a pagar, e dividi-la pela média diária, das compras da empresa. Aí vocês vão me falar, mas como assim, professora? Como que eu chego nessa informação de valor médio, de compras? Bom, aí mais uma vez, se você está dentro da empresa, você poderia pegar o somatório dessas compras a prazo, as compras a prazos anuais, e aí dividir por 360 dias. Com isso, você chegaria no valor diário. Mas, se você também não tiver acesso a essa informação, outra alternativa é você pegar a informação do CMV e dividir por 360, considerando que esse dado do CMV é a apuração de um resultado anual, de uma despesa, de um gasto da empresa anual, os custos anuais. Aí tem até a observação embaixo, ó, posição simplificadora, considerando que todas as compras apresentadas são a prazo. É por isso, porque o ideal seria você trabalhar exatamente com aquilo que foi comprado a prazo. Às vezes a empresa compra a prazo e à vista.
Mas nesse caso, se você não tem, né, esse detalhamento, você utiliza para chegar num valor aproximado. Né? Esse valor aproximado ele já vai ser muito útil na parte de gestão dos prazos da empresa, né? Favorecendo aí a gestão do capital de giro. Por fim, né, nós temos aí a fórmula simplificada, né? Matematicamente nós podemos simplificar e calcular o prazo médio de fornecedores, que é a divisão da conta fornecedores da empresa, fornecedores a pagar, dividido pelo CMV, multiplicado por 360. Né? É só uma modificação, uma simplificação matemática, e aí você calcula de maneira mais objetiva. Para calcular o prazo médio de recebimento, você divide as contas a receber pelo valor diário médio das vendas. Aqui, assim como no caso do prazo médio de pagamento, para calcular a informação diária, você vai pegar uma informação da DRE, nesse caso, as receitas líquidas, e dividi-la por 360, representando aqui os 360 dias do ano. Bom, lembra daquela regrinha básica da matemática sobre divisão da fração? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda? Ela vai nos ajudar a tornar essa fórmula mais simplificada. Assim, temos a nossa fórmula final. Então, prazo médio de recebimento, você vai pegar contas a receber, dividir pela receita líquida e multiplicar por 360, representando aí a informação anual. Bom, o que esperamos com esses indicadores? Que a empresa consiga negociar com seu fornecedor um prazo maior do que o prazo dado ao cliente, para que os recebimentos aconteçam antes da data de se realizar os pagamentos. Se você vai analisar uma empresa, esses indicadores são um importante diagnóstico para avaliar a gestão do capital de giro. Muitas empresas elas possuem assim, boas vendas, porém vivem cheias de dívidas, precisando antecipar os recebíveis sempre que tem uma conta a pagar. Um dos problemas pode ser a relação entre esses prazos, como a empresa gerencia esses prazos. Dentro dos indicadores de atividade, nós temos também o giro do ativo. Ele é um importante indicador utilizado para avaliar a capacidade da empresa de gerar receita por meio dos seus ativos, que representam todos os investimentos realizados. Ele é obtido pela divisão da receita líquida pelo total de ativo da empresa. Em termos de análise desses indicadores, o objetivo é que o giro dos estoques e o giro do ativo sejam crescentes ao longo do tempo, demonstrando o maior potencial da empresa em gerar riqueza. Com isso, nós fechamos os indicadores de atividade. Vamos agora falar um pouco sobre os indicadores de mercado. Uma sociedade anônima de capital aberto, ela disponibiliza suas ações para negociação na Bolsa de Valores. É uma forma dessa empresa captar recursos, conseguir recursos para fazer investimentos. Uma maneira simples e direta de determinar o valor de mercado dessas empresas é por meio do valor das suas ações. Assim, basta você pegar a quantidade de ações que essa empresa possui em circulação no mercado e multiplicar pela cotação dessa ação. A cotação é o valor de mercado dela. Você consegue, por exemplo, consultando na internet, verificar qual que é a cotação atual das ações de uma determinada empresa. Nós temos as ações ordinárias, que dão ao acionista dessa empresa o direito a voto nas assembleias, e também nós temos as ações preferenciais, que dão àquele que possui essa ação, que investiu nela, o direito de receber primeiro aquela parte da divisão dos lucros que recebe o nome de dividendos. Outro indicador bastante conhecido que aparece no final da demonstração de resultado das empresas de capital aberto é o LPA. LPA é lucro por ação. Ele é calculado pela divisão do lucro líquido, a última informação lá da DRE é o lucro da empresa, dividido pela quantidade de ações que essa empresa tem em circulação, a quantidade de ações ordinárias. Para vocês compreenderem melhor como essa informação do LPA aparece, eu peguei a demonstração de resultado do Banco do Brasil, que possui ações listadas na Bolsa de Valores. Foi preciso recortá-la para inserir aqui a informação que queria que vocês visualizassem. Aqui está inserida a informação do LPA, lucro por ação dessa empresa, com a indicação do número de ações existentes na empresa. Então, você pode visualizar, ao final do demonstrativo, normalmente as empresas já vêm com essa informação do LPA já calculado para você.
Agora que nós já sabemos calcular o LPA, podemos calcular o índice preço-lucro. Ele pega a cotação atual das ações da empresa e divide pelo LPA. Pense aqui como um investidor. O que esse indicador te diz? Vamos fazer um exemplo. Suponha que você vai comprar a ação de uma empresa hoje e ela está cotada a R$ 12. O LPA já está calculado e é de 1,20 por ação. Qual o índice preço-lucro? Bom, então nós vamos dividir 12 por 1,20, ou seja, nós vamos ter um resultado igual a 10. Mas o que significa esse número 10? Vamos supor que esse resultado do LPA de 1,20 seja uma informação de lucro anual. Assim como na divisão, você corta os valores em reais. Portanto, nós vamos ter aí um índice, 10, que vai representar 10 anos. Como o nosso LPA é uma informação anual, esse valor 10 ele vai representar, portanto, 10 anos. Ou seja, se eu comprar essa ação hoje por esse preço de R$ 12, e supondo que o lucro por ação dessa empresa vai ficar nesse patamar aí de 1,20 ao longo dos anos, eu vou demorar 10 anos para recuperar o investimento realizado. Quanto mais alto o índice preço-lucro, maior a confiança no futuro da empresa. Sabe por quê? No numerador, nós temos o preço da ação. E o preço da ação só é alto quando os investidores acreditam que a empresa é um bom negócio para se investir. Por isso, o valor desse indicador pode representar a confiança que os investidores têm no futuro da empresa. Para vocês compreenderem como que essa informação ela aparece no mercado financeiro, eu peguei os dados da empresa Fleury. É uma empresa da área da saúde que tem as ações cotadas na bolsa. Temos o gráfico da variação das cotações das ações dessa empresa e algumas informações financeiras. Observe que aparece dentro dessas informações financeiras, já calculadas da empresa, nós temos aí alguns indicadores, a cotação, nós temos, olha, o LPA, eu vou destacar aqui para vocês, e nós temos também a cotação, o preço dessa ação. Tem ali, olha, fechamento, preço de fechamento e preço da abertura, Quando a bolsa, quando começa o dia, qual que foi o valor da abertura e qual que foi o valor de encerramento, nesse caso aí, da data anterior. E aí nós temos o nosso indicador, o índice preço-lucro, que eu acabei de apresentar para vocês, já calculado. A maior parte dessas informações que eu estou ensinando vocês a calcularem, vocês já vão encontrar essas informações prontas, disponíveis na internet. Então, a grande questão é compreender bem o indicador para conseguir interpretar. Bom, além disso, eu vou apresentar para vocês também alguns indicadores relacionados à distribuição de lucro pela empresa. Quando você investe em uma ação, você tem um rendimento pela variação do preço da ação. Então, você compra por um preço, vamos supor que esse preço da ação ele suba, ele pode cair também. Então, você tem um ganho de capital. Mas também a empresa ela faz a distribuição dos seus lucros. Esse nome, essa distribuição recebe o nome aí de pagamento de dividendos. Para você entender melhor, vamos fazer um esqueminha. Quando a empresa apura o resultado, ela encontra a informação do lucro ou pode ser também o prejuízo do período. Vamos supor aqui que seja uma informação de lucro. Os acionistas, então, eles vão ter que tomar a decisão sobre o destino desse lucro, que pode ser distribuir aos sócios existentes ou reter, guardar o lucro para a segurança e sobrevivência da empresa no longo prazo, permitindo investimentos futuros. Normalmente, as empresas fazem os dois. Elas fazem a distribuição do resultado e elas guardam uma parte desse resultado, de forma a constituir aí as reservas. O que queremos analisar aqui é quanto que a empresa paga de dividendos, de quanto que é esse dividendo, que taxa que ele representa. Primeiro nós vamos ver como se chega no valor pago por ação em dividendos, Quanto que foi distribuído por ação. Bom, para isso basta dividir o montante definido em dividendos pela quantidade de ações existentes na empresa. Temos, quando se fala em dividendos, duas taxas muito importantes e utilizadas no mercado financeiro, que é o payout e o dividend yield. Com o payout, você responde a seguinte questão: dos lucros obtidos pela empresa,
quanto foi distribuído aos acionistas e quanto foi para as reservas. Então eu descubro o percentual que foi distribuído e, portanto, consigo verificar quanto que foi para as reservas. Assim, o payout vai te mostrar a taxa de distribuição dos lucros. Já o dividend yield, ele mostra o retorno da ação com os dividendos pagos. Seria o rendimento, né? Se eu fosse traduzir aqui, é o rendimento com os dividendos. Quanto o dividendo representa do valor da ação? Para o investidor que busca ações que oferecem bons dividendos, esses dois indicadores eles são importantes e devem ser analisados. Aqui eu retornei para vocês aqueles dados anteriores da empresa Fleury, só para vocês visualizarem a informação do dividend yield. Você tem aí quanto foi pago em dividendo, em centavos, né? Nós temos em 94 centavos, que representa uma taxa de 4,33%. Bom, pessoal, tem muitos indicadores, existem muitos, não é possível falar de todos, né, dentro do conteúdo da nossa disciplina. Como dica para o uso prático, selecione aqueles que mais se adequam à realidade da empresa que você deseja analisar. Guarde o histórico, né? Utilize informações históricas, né? Tem essa recomendação aí de você trabalhar com um histórico de pelo menos uns 5 anos de base de dados para você ter comparativo. Isso porque às vezes a empresa enfrenta um período difícil e aí em algum ano, mas isso não reflete a realidade dela como um todo. Então você precisa de um período de tempo maior para poder fazer a sua análise e ter resultados mais confiáveis, né? Uma análise mais segura. No mais é isso. Grande abraço.